Oi, gente, meu nome é Márcio, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo é o primeiro de 7, né? O tema aí, 7 passos para a ascensão. Eu vou procurar aí de um número de 1 a 7 fazer analogia aos chakras e a numerologia em si, né? E um pouco sobre a dimensão. E o objetivo, né, é o autoconhecimento para nos mostrar, né, o tema poderia ser também saindo da Matrix, né, alguns passos aí para sair da Matrix, para mostrar, né, o que nós deveríamos ser de fato, ou abrir os nossos olhos para o que essa Matrix transforma as pessoas, consequentemente a nós mesmos, né, o que essa Matrix procura fazer com a gente, né? E como eu tenho falado, o ser humano ele se assemelha ao animal que é nascido e criado em cativeiro. E o animal ele nascido e criado em cativeiro, ele não conhece uma realidade além da cerca. Né, o mundo dele, o que existe, tudo está ali dentro. Então ele não pode nem imaginar, então ele nem imagina fugir, porque para ele não está preso. Então o ser humano, ele se assemelha a isso, né? Animais criados em cativeiro, a cerca que prende o ser humano são cercas mentais, são ideias, são culturas, né, que coloca ali para ele, e ele aceita aquela condição e para ele é só aquilo e fica uma raça limitada naquele mundinho, esse mundinho de Matrix, né? Então as pessoas não procuram fugir, não procuram mudar porque elas não têm outra concepção, elas não nem entendem isso, né? É algo surreal para ela. Esse tema Matrix, teoria de conspiração, ufologia, né? Não entra na cabeça de algumas pessoas que foram condicionadas e aceitaram a condição de o escravo da Matrix, só que para eles isso aí não existe, né? Pura fantasia. Então nesses vídeos vai procurar mais mostrar isso e como afeta não só as pessoas que a gente acredita que está dormindo e tal, mas a nós mesmos, né? Nós estamos envolvidos, nós nascemos nesse sistema, fomos educados por esse sistema e em nós se fez um ego também, um ego de Matrix, um ego terreno, né? E então vou estar mostrando de acordo com cada número, né, de 1 a 7, vou procurar mostrar o lado negativo, que é o lado da Matrix, o que faz com que, por exemplo, a gente tem um caminho natural a seguir. Então a Matrix ela faz o que? Ela coloca um caminho antinatural, né? E eu vou procurar colocar isso, como que é feito tal, e como que a gente acaba aceitando e de repente vai empurrando com a barriga, como se diz, nessa condição. Então eu vou procurar estar mostrando isso nesses 7 passos. Este é o primeiro vídeo, né? Então eu estou colocando uma base já no número 1, né, vai ter a ver com a nossa unidade, falar um pouquinho sobre o corpo humano, para a gente entender melhor o que somos. Né, e para ter aí que eu vou estar falando nesses vídeos, falar sempre do corpo humano, que é a relação, que o corpo humano é nosso meio de expressão aqui na Terra. Então, o corpo humano, vou fazer aqui o bonequinho. O corpo humano ele tem assim um sistema automático, né? Que ele, vamos supor, se encara uma alma muito nova, ou uma alma esquecida, ou tal. Como que aqui tem o tal do esquecimento para as pessoas que reencarnam, né? A gente reencarna e esquece de tudo. Então o corpo ele tem um sistema automático que mostra a pessoa como viver. Aqui nem um animal ele tem os instintos, né? Então o animal já sabe tudo o que tem que fazer instintivamente. O ser humano tem mais ou menos este sistema que são ali a espécie de instintos que, por exemplo, você tem no tato, você tem um tato excessivo que vai lhe provocar dor. Né? Então a dor ela faz com que o ser ela fuja de situações perigosas. Então o ser humano vai fugir, vai evitar e vai criar meios para evitar situações perigosas que vai danificar o corpo físico. Então aí a dor ela tem a ver com a preservação do corpo físico. Depois você vai ter outro sistema que é a libido. A libido, que é o desejo, a atração sexual, vai fazer com que a raça se reproduza. Como que o ser humano é uma raça que está aqui para ser reeducada, né, encarna aqui para ser reeducado, então é uma raça que é conflituosa, entra em conflito com todos e tal, então não ia estar se agrupando, né? Então foi colocado algo muito forte ali, que foi a atração, né, sexual que um sexo vai ter por outro, e nisso faz o quê? Obriga se unirem em pares, e em pares você vai ter o quê? Vai ter um filho que vai formar ali uma família, e a família vai crescer, eles formam uma sociedade e tal. Então na mesma família você vai ver encarnando inimigos, né? Na literatura espírita é rica disso, então inimigos encarnam na mesma família para estar fazendo essa reconciliação. Então isso também é da espécie, porque senão imagina inimigos na mesma família se não tivesse algo ali que atraísse, né? Os parceiros e tais. Você vê aí os casais que, a vez antigo, na literatura espírita tem muito disso, que são inimigos, um matou o outro e tal, mas aí eles voltam na outra vida e
se unem. O que faz isso? O corpo faz isso, né? Eles vão pela atração e acabam se reunindo. Se não tivesse atração, um ia olhar para o outro, ia se lembrar mais daquela coisa que ficou lá dentro, né? Ia voltar à rivalidade. Então, o corpo humano tem esse sistema. E vai ter a fome, né? Ou seja, ele vai sentir fome que vai obrigar ele a alimentar esse corpo, que esse corpo vai precisar de alimentação. Então esse é digamos assim, o básico, né? Seria isso. Seria a dor para evitar que o corpo físico seja danificado, a atração para que esses corpos físicos se reproduzam e a fome para que esse corpo físico se mantenha abastecido. Né? Aí para cima vai ter o que? Vai ter um gerador de energia ali que é você. Você, antes de você ser o corpo físico, a encarnar nesse corpo físico, ou entrar nesse corpo físico, que esse corpo físico ele se assemelha ali a um carro, que você entra no carro, só que você não é o carro, você apenas o controla, né? Então a ideia que você tem como alma, antes de vir para esse plano, antes de vir de encarnar nesse planeta, é como quem vai entrar no carro. Eu vou entrar lá e vou pilotar aquele carro, então aquele carro vai obedecer aos meus comandos, né? Doce ilusão que a alma vai fazer isso. Então a alma ela vem e acaba ficando só de bateria. Então ela vai fornecer a energia para esse corpo físico. Nós, como almas, como ali a centelha de luz, nós vamos alojar ali no centro cardíaco e daqui a gente vai gerar energia para nutrir todos os outros centros, que seria o básico, o segundo sexual, o plexo solar, o da garganta, o frontal e o coronário. Então a gente gera energia para nutrir todos esses centros. Então nós, assim como a centelha, é como uma bateria. A gente vai gerando energia e vai nutrindo esse sistema de chakras, de centros do nosso corpo, que também vem para esse corpo mais denso, né, que vai ajudando a alma a encarnar cada vez mais, né, cada vez mais assumindo o controle deste corpo físico. E essa energia que a gente gera, né, ela é uma energia sutil, ela é suficiente, ela nutre o nosso corpo mais sutil que a nossa alma. Por exemplo, quando você está na alma, você não precisa comer, não precisa se alimentar. Mas como está no corpo físico, você já não gera energia suficiente para manter esse corpo físico. Então aí precisa se alimentar. E essa energia sutil é o que? É o prana, é a energia universal, é a energia livre, é a única energia que existe, né, que é a base de tudo, né, que é a energia das partículas subatômicas e tal, que vai forma a matéria de todo o universo. Então, essa energia está sendo gerada aqui na área cardíaca, né? E sendo gerada ali na área do coração. E o que acontece ali? Através do sangue, o sangue ele bombeia essa energia para todo o corpo, né? Só que não gera energia suficiente, então tem que ter outro sistema de alimentação, que é a respiração, né? Diria que é o segundo sistema mais sutil que vai ter de puxar a energia do meio externo. Então, através da respiração, o corpo respira, né? Respira, então traz junto com o ar, traz o prana, né? Que se você está no sol, você vai absorver muito mais prana, por isso que é interessante deixar as janelas abertas quando o tempo está ensolarado e tal, para sempre arejar e trocar, né, aquela energia da casa. Então vai no pulmão, vai fazer a mesma coisa que o coração. O coração que ele bombeia aquela energia que está sendo gerada para o corpo todo, né? Vai o prana para o corpo todo. No pulmão também, junto com o oxigênio, o sangue vai ali no pulmão, recolhe aquele oxigênio carregado de prana e leva para o corpo todo. E depois vai ter um outro sistema que já é um pouquinho mais abaixo, que vai estar aqui no plexo solar, que é a alimentação. Aqui estão as carências do corpo, né? A carência original, que é a fome. Então ele vai sentir carência de quê? De alimentação. Então ele pede um alimento, né? Vem o alimento e tal, e aí o alimento ele vai vir, aí depende muito, porque o alimento mais natural do ser humano seria as frutas, né? Que as frutas já tem ali todo o processo que já vem carregado, que é o alimento que vem com mais prana, né? Que tá na árvore e tal, recebendo o sol ali direto, né? É diferente dos grãos que já tá embaixo da terra, já tá mais escondido. As frutas, no caso, se ele se alimenta de frutas, ele vai ter mais prana. Se alimenta de grãos, já vai ter um pouquinho menos. Aí os grãos ainda as pessoas vão lá e faz todo aquele processamento, cozinha e tal, vai perder mais prana ainda. E tem as pessoas que vão consumir ainda carne, né? Que a carne, ela não é o ser humano não é um animal carnívoro, não era para estar comendo carne. Então, para comer, ele faz o quê? Ele queima a carne, né, que prejudica ainda mais, além da carne já ser um alimento denso, já vem carregado com a dor, o sofrimento, né, do animal que ela pertencia, ainda vai perder, vem com pouquíssima energia, porque é um animal que se alimenta também às vezes de vegetais e tal, então ele pega a energia direta, e aquela energia é consumida no seu corpo, então sobra pouco para
para carne, né, que as pessoas vão estar consumindo. E as pessoas só consomem porque esse alimento, né, é modificado, senão o ser humano não consumiria esse alimento na forma natural, né? Então ela precisa queimar, precisa temperar, senão não ia ser algo para ingerir. Então fica pouca energia. Então as pessoas que se alimentam da alimentação mais densa, o que vai acontecer? Como que uma alimentação que não nutre o corpo, elas vão ficar obesas, vão continuar sempre com fome, sempre pedindo mais comida, né? Seja alimentação rica em açúcares, né? O tal glúten também, que tem muitas massas e tal, né? Que são alimentos que prejudicam, seja excesso de açúcar, de sal, né? Que são aditivos que se colocam ali no suposto alimento para que a raça consiga, né? Para que o ser humano, para que se torne atrativo ao paladar e a pessoa venha a ingerir aquele suposto alimento. Como ele carece de nutrição, ele não nutre o corpo, a pessoa vai ficar obesa e o corpo vai continuar pedindo mais alimento. Ela continua comendo aquelas porcarias, por isso que engorda, né? Engorda e continua com fome, continua sentindo cada vez mais fome. São drogas, e drogas viciam, né? Então, se a pessoa ela se alimenta dos alimentos mais naturais, que seriam as frutas, depois as legumes, né? O ideal seria ficar só nas frutas, que aí já traz todo o prana. Ela ia se saciar, o corpo se adapta a isso, né? O corpo, às vezes a pessoa não consegue pegar essa alimentação sutil, porque o corpo já viciou, aqui nem um drogado, o drogado viciou, aí se ele para um pouquinho, vem aquela abstinência, aí ele volta, né? Então é a situação da humanidade em geral, viciou nessas comidas que não seriam comidas autênticas, naturais. Então, se for uma alimentação natural, a pessoa ela se sente nutrida, ela não vai ter aquela fome direto, né? Ela vai comer um pouco, só o suficiente, não vai comer para alimentar, para abastecer o corpo físico mesmo, não o ego, né? A alimentação, eu vou falar no terceiro, que é a nossa alimentação, a gente come para alimentar o ego, por isso que o corpo engorda, porque o ego não se alimenta nunca. O ego que a gente vive na Matrix é um ego que sempre quer mais, quer tudo para ele, né? Então continua assim um ciclo infinito de sempre querer mais, né? Então a pessoa acaba buscando na alimentação preencher o ego através da alimentação. Então, é uma energia que não vai ser suficiente. Essa energia, um pouquinho de prana que tem ali no alimento que a pessoa ingere, vem aqui para o estômago, vai o sangue, da mesma forma que o sangue ele é bombeado já no coração que está gerando energia, o sangue já manda aquele prana para o corpo todo. Aí no pulmão, o sangue passa no pulmão, pega o oxigênio novo ali com o prana e tal, manda para o corpo todo. No estômago é a mesma coisa. Na digestão, vai sangue para o estômago, né? Aquele sangue mistura ali com os alimentos e tal, e no processo de digestão, aquele sangue vai e começa a levar o alimento para o corpo todo e continua, né? O processo do intestino, né? As paredes ali vai sugando ali o que tem ainda para dar para aproveitar. Então a digestão não acontece só no estômago, ela continua no intestino. Então o sangue ele carrega o prana, né? E quando ele vai para o sangue, se transforma em algo ainda mais denso, que seria o tônus vital. Então, o sangue ele passa a aportar esse tônus vital. Então, assim, a gente acaba emanando, tá? A gente está emanando essa energia o tempo todo, né? Nossos corpos emanam, então tem a aura, então e é uma energia que ela pode ser qualificada. Aqui, nesse sistema que a gente vive, é um sistema de Matrix, então ele adestra a raça para emanar a energia sempre mais densa possível. É uma energia emanada nesses 3 primeiros centros aqui, né? O foco total vai ser esses 3 primeiros centros para que a energia emanada seja sempre a mais densa. Se esse ser se focar daqui para cima, a energia emanada vai ser uma energia mais sutil, uma energia que atinge outras dimensões, né? Então já não é interessante para os seres que comandam essa Matrix, porque eles estão numa dimensão densa também. Então eles querem que a humanidade se prenda na dimensão densa. Então esse seria o corpo humano, seria o sistema de corpo humano, né? Eu vou estar falando, deixar para falar daqui para cima nos vídeos do quarto para frente, né? Que aí eu já vou especificar bem melhor o que acontece. E o interessante é saber aqui que por esse motivo, né? Esse aqui seria o corpo humano com essas finalidades, essas capacidades e tal. A Matrix ela faz com que a raça, todo mundo que nasce, os animais que nascem em cativeiro, se limitem, que não despertem, né? Isso aí já está claro, para que ela adestra, mas de que forma que ela faz isso? Que ela faz com que o ser humano aceite a ser algo que ele não é, né? E é aquela coisa, você nasce dentro do sistema, você está inconsciente e tal, então você vai se dando por gente e vê todo mundo fazendo aquelas coisas, você acha que é natural e você acaba se acostumando, né? Então dessa forma, a Matrix ela trata de limitar as pessoas a ser algo que elas não são. Por exemplo, você tem aí um carro de Fórmula 1. Então imagina um carro de Fórmula 1 tem ali 7 marchas, né? Imagina ele ali acho que 6, 7 marchas, vamos botar 7 marchas. Então imagina um carro ali na 7ª marcha, né? Ele está ali uma velocidade máxima dele e ele pode estar
fazendo pouco barulho, né? Com pouca energia ele anda bem, desenvolve, né? Agora imagina se este carro ele está desenvolvendo e só colocam até a terceira marcha nele, né? Então fica ali um sistema oculto de marchas que ele não descobre, que ele nem acha que tem. Então o corpo tem isso, né? A gente está funcionando só até o terceiro chakra, né? A Matrix ela faz com que o ser humano se prenda daqui para baixo. Daqui para baixo é a Matrix, e a Matrix controla o ser que está daqui para baixo. Então ela faz que ele desenvolva até ali, então ele fica com esse sistema meio que oculto, meio que adormecido, né? Então o ser humano ele se aceita a ficar daqui para baixo, porque tudo que a Matrix coloca é dali para baixo, é cômodo, para ele é atrativo, então ele aceita aquilo e acomoda ali, né? E porém, é uma raça, ele está gerando energia aqui, o corpo continua gerando essa energia, e toda essa energia é desviada para satisfazer só o que tem daqui para baixo. Né? Então a energia fica focada aqui para baixo. Então não desenvolve, não engata a quarta marcha para cima, né? E se você está ali no seu carro, você está em segunda ou terceira marcha, você vê que você engata uma marcha nova, vê que dá uma grande diferença de velocidade, desenvolver, vai economizar mais combustível e vai trabalhar melhor, né? O veículo vai ir mais longe e tal. Então seria uma coisa semelhante ao corpo físico. Se desenvolver daqui para cima, ele vai sair dessa matrix, né? Ele sai, ele acorda, desperta e tal. E todo mundo está mais ou menos nesse caminho, né? Trabalhando essas coisas. Então, assim, para ir agora ali no 1, né? O 1, como eu vou colocar o lado positivo, né? O lado natural, que seria vamos supor, você encarna no mundo que não tem Matrix e ali existe o que? A verdade, né? A verdade seria o que? A lei natural, né? A lei natural, ó, as coisas são assim e se você fizer isso, dá nisso tal e não tem essa mentirada toda que é a Matrix que converte a raça em algo que ela não é, né? Então, assim, no sistema natural vai ter ali, você é o 1. O 1 ele vai representar o que? Ele representa a unidade, né? O seu corpo físico é uma unidade, e esse 1 representa somos todos um, né? A humanidade como toda, uma humanidade, e o universo também, o universo. Então já é um ser que ele é conectado, né? Na natureza você vê que os animais estão todos conectados, eles trabalham em um bem comum, né? Então o homem teria esse objetivo também, trabalhar por um bem comum, né? Ele trabalha em conjunto, não isolado. A Matrix ela pega este 1 e faz o que com ele, né? Ela pega e tranca ele aqui dentro. Né? É a forma de isolar, né? Porque ela não vai conseguir controlar um ser que está conectado a todo mundo, né? Um ser que está interligado, ela não consegue controlar porque ele está ali, já está ciente e tal, e expande, né? Então ela vai tratar de isolar umas pessoas das outras, então ela vai isolar, cada pessoa aqui vai ficar isolada na Matrix, né? E é onde a gente tem o nosso sistema competitivo. A isolação, ela já começa, por exemplo, você é uma alma, você está vindo lá de fora, então você já vê a Terra como um todo. Você fala, legal, você é um humano, né? Mas na hora que você encarna, você descobre que você não vai ser humano, você vai ser um brasileiro, né? Você nasceu no Brasil, né? Aí tem as raças separadas, né? Vai ser, aí tem as cor de raça, né? Você branco, preto, amarelo, índio, né? Então já começa a separação aí. Você já descobre que já não é uma humanidade, né? E aí vem aquela coisa do patriotismo, né? E vai ensinar a criancinha a cantar hino, a amar a bandeira, essas coisas todas. E quanto mais separação tiver, maior vai ser o controle, maior vai ser o domínio que essa Matrix vai ter sobre aquela unidade, né? Vai obrigar ela a ter o RG, que vai ser o registro, né? Como se fosse um chip já implantado, essas pessoas. E o resto, a cultura vai cuidar, né? Que vai ter o nome, vai ter a família, vai ter a religião, que vai colocar o batismo. Então você vai ter os esportes que são competitivos, então vai obrigar esse ser aqui vai escolher um time para torcer e tal, vai ter outro time como rival, vai ter os partidos políticos, né? Cada um vai ter a preferência por um partido, então vão estar bem divididos ali, né? Cada um bem dividido, bem isolado. Quanto mais coisas tiver aqui, mais grossa vai ser essa camada de isolamento aqui, né? Então o ser ele vai ficar bastante isolado ali dentro. Então ele vai ficar o famoso ignorante, o famoso tapado, né? É a pessoa, por exemplo, falar algo já bem direto, que é o mais comum. A pessoa ela come carne e dane-se como que aquela carne chegou ao prato dela. Ela não quer saber. É o ser totalmente ignorante que não quer saber a verdade. É o ser que aceitou aquela condição, aceitou a viver na Matrix, que se acomodou, né? E isso aqui não está só quem está comendo carne. Eu diria que todos nós temos algum grau disso, de aceitar, de nos acomodar, né? De ser coniventes, né? Mas o pior não seria isso. O pior seria fugir da verdade, né? Às vezes a verdade está querendo vir, né? E a verdade é o natural, está querendo mostrar para a pessoa não quer ver, né? Eu não quero saber como que isso acontece. Eu quero viver a minha vidinha aqui e eu quero viver, né? E a pessoa elas pensam assim, elas pensam
que estão vivendo, né? Mas elas estão totalmente controladas pela Matrix. A Matrix coloca, então, aquele programinha, né? Digamos, tem um programinha básico de Matrix. E aquele programa é instalado, né? Aqui, esse terceiro chakra aqui é como se fosse o eu do corpo, né? Então, ele funciona daqui para cá. Então, aqui vai ter a busca por sobrevivência, né? O individualismo, que é o egóico, né? Ele vai aprender a ser tudo para ele, tudo é meu, né? Aqui você tem o eu, né? O eu sou. E aqui, ele, no lugar do eu, ele vem e coloca o meu, né? Então vai ser tudo para mim, né? O ser, o ego. E esse ego ele vai estar, como só vai até o terceiro, que é a Matrix, ele vai estar aqui, ele vai se localizar aqui. Então, esse ser, ele vai viver em função das carências, né? Então, o corpo ele sente fome. Então, essa fome que o corpo sente, a Matrix vai transformar no eu do corpo e vai ser as carências. E essas carências, a Matrix vai colocar ali bens materiais, então ele vai sentir carências do que a Matrix expõe, né? A Matrix vai botar um mundinho de fantasia ali, de tudo que ele precisa e tal, então ele vai lutar sempre por aquilo, né? E na última, e quando ele não consegue ter essas coisas que a Matrix coloca, ele vai ir para o último refúgio, a alimentação, né? Ele vai procurar na comida. Então na comida você tem lá as propagandas, as comidinhas todas coloridas, né? Abra, vem ser feliz, né? Abra felicidade, coma isso que não sei o que, coma que isso que é amor e tal, né? As campanhas de drogas como cerveja sempre coloca ali as mulheres seminuas, tá? Para ludibriar o ser, para que ele venha e vá lutar, vá atrás, né, de satisfazer essas vontades. E o cérebro dele, o que ele faz com o cérebro dele? O cérebro dele já está poluído, né? A Matrix, ela ali na infância, ela já coloca esses programinhas. Por exemplo, que eu falo, você é uma alma, e uma alma ela tem o quê? Tem muito tempo. Uma vida aqui vai ter ali o quê? Uns 70, 100 anos, né? É muito pouco em comparação a uma alma que já teve centenas de vidas e às vezes milhares em outros mundos, né? Mundos muito melhores que esse. Então uma alma que vem com toda essa capacidade e ela chega aqui, ela fica reduzida, né? Ela fica aqui servindo ao corpo. Então é por isso que essa alma ela fica só como uma bateria aqui, servindo energia para esse corpo, porque esse corpo não alcançou aqui ainda. Ela está aqui nesse eu aqui de baixo, pensando que que é ela. Aqui o cérebro foi colocado programinhas da Matrix, né? Na educação, é onde o indivíduo nasce, já tem religião, já tem toda uma cultura, né? E às vezes ele nem nasceu, já tem toda uma previdência que ele vai ser e tal. Né? Então já foi aqui só tem programas. Então essa ferramenta aqui está ocupada por programas da Matrix. Né? Então quando ele sente algum desejo, alguma vontade aqui, isso aqui só comunica aqui, ó, tô com vontade disso. Aqui esse programa já responde de imediato pelo que foi implantado pela Matrix e ele vem e já trata de satisfazer aquela vontade que está sentindo. Então o eu do corpo vai ficar aqui, né? É onde vai ficar o meu, tudo é para mim e isolado dos outros, porque é um sistema competitivo, então ele vai aprender a ver o outro como um adversário, que vai chegar uma idade, ele vai descobrir que precisa arrumar um emprego e que não tem para todo mundo, então ele vai ver o outro como um rival. Então a Matrix ela faz isso, né? Com um monte de programas você vai colocar medo de não ter emprego, medo de ser assaltado, medo de um monte de medos e fobias que aí ele vai manter sempre aqui, ó, daqui para baixo, gerando aquela energia densa. É que nem o carro que eu falei que não tem uma marcha, que ele tá pedindo marcha, só que não vai. Então fica aquele carro fazendo barulho, né? Bastante ruído, é barulhento, então ele polui bem mais, né? E essa energia vai impregnar mais o plano astral. E essa energia que fica aqui na terceira dimensão, ela é interessante para os caras que criaram toda essa matrix do lado oculto, que seriam os deuses ocultos, que servem a elite do nosso planeta, servem a esses deuses, né? E então é uma raça assim que ela não se desenvolve, ela chega aqui e para e acha que é só isso, e é onde o ego domina, né? E o ser que já é um pouquinho mais consciente, que antes de ser o corpo a gente é uma alma que vem aqui e assume esse corpo, né? E quando essa alma ela é mais antiga, ela traz mais consciência, então ela passa a lutar contra o ego, né? Ela passa a lutar, tentar limpar esses programinhas que estão aqui, porque primeiro ela vai ter que limpar esses programas que estão aqui para assumir o controle, né? Então daqui ela vai cuidando do corpo e à medida que esse corpo desenvolve, ela vai procurando assumir o controle. Por que ela já não assume o controle logo de cara, né? Porque não tem como assumir o controle de um embrião, de uma criança que precisa de ter cuidados dos pais ainda, né? Então ela precisa esperar esse corpo desenvolver. Então antes que esse corpo desenvolva para poder ancorar, é que nem tá fabricando o carro, só que você já tá lá já, né? Você já encarnou, você com uma alma tem que acompanhar aquele processo. Então ele está fabricando o carro e a Matrix vem e interfere naquela fabricação, né? Fala, não vai colocar isso tal, e bota os programas ali, então você tem pouco controle. Então, o pouquinho controle que você tiver, você vai como alma vai usar, né? E quanto mais você conseguir usar, mais consciente vai deixar. Então a Matrix, ela tenta interromper esse processo
para concluir, né, para que o ser humano, o corpo, ele forneça, ele seja, né, o que você tem para ser. O que você é a alma, né, a manifestar a alma aqui nesse plano físico. Só que para a Matrix, se você não fizer isso, é melhor, né, porque ela controla todo mundo. Então, vai ter outra coisa também aqui na infância. Na infância, né, saiu da infância, todo animal na natureza, ele desmama, ele para de mamar. Só que na Matrix não, na Matrix as pessoas continuam mamando. Então, aqui acontece o quê? Né, sai o leite da mãe, né, desmama ali do peito da mãe, e aí vai mamar no peito da vaca. Então, isso aí faz o quê? Prolonga a infância. Então, a raça humana, como que ela não parte daqui para cima, ela chega aqui, ela para, aí continua a ser o quê? O corpo continua envelhecendo, né, viraria um adulto, entre aspas, só que é uma criança. É uma criança que ainda mama, é uma criança mimada, ela apenas troca os brinquedos, né? Tem os brinquedos ali, tinha um carrinho de pilha e tal, né? Quando fica grande vai comprar um carrinho, só que é um carro já mais digamos assim, uma coisa mais profissional, né? Coisa para um brinquedinho de adulto. E aí você vê as propagandas, elas mexem com esse lado infantil, porque os carros são coloridos, tem carinhas, se você olha um carro pela frente, ele tem uma cara desenhada, né? Aquilo tudo é proposital, né? O design e tal. Então as pessoas, elas compram os produtos, né? Não pela potência, não pela parte técnica, mas sim pela aparência, pelo que a propaganda colocou e tal, né? Então é uma raça que é tratada como criança, né? Então os seres que comandam essa Matrix, eles têm consciência disso, né? Mais ou menos consciência disso, eles não estão muito conscientes, estão só um pouquinho mais conscientes, assim, mais espertos, né? Porque eles são espertos, eles não são inteligentes, porque o inteligente age em torno de um bem comum, a inteligência está aqui, né? Desse lado aqui está a esperteza. Então o ser que ele acha que despertou, mas ele está usando isso em prol dele, né, ele está sendo esperto, ele não está sendo inteligente. Então, este seria o primeiro vídeo, né, seria mostrar esse primeiro passo, que é ser em prol do todo, né? E como eu falei ali da dor, a dor seria o primeiro sistema automático que o corpo tem, que faz com que a raça, ou a espécie ou o indivíduo se livre de situações dolorosas, né? Que aqui da Matrix vai ser transformado o quê? Aqui, se você fosse ver em um ambiente natural, onde as coisas ali, digamos, funcionam, tá todo mundo em harmonia, então seria fácil, né? Você não precisaria ter medo de dor, né? Situações perigosas, né? Ele ia dominar melhor esse meio. Por exemplo, tem um cacho de abelha ali, é só não mexer no cacho de abelha que não vai ser picado, né? E quando vem para a Matrix, você vai ter situações na Matrix que você não tem como fugir da dor, né? Por exemplo, tem toda a criminalidade ali, problemas no trânsito, o sistema político e tal, então tem coisas que não conseguem se resolver, né? Às vezes doenças que aparecem, aí você busca a solução já na Matrix, ela não resolve nada, então a pessoa continua com a dor, né? Às vezes na infância, quando a criança ela é maltratada pelos pais, sofre maus trato e tal, então ela também não tem como fugir da dor. Então quando ela não tem como fugir da dor, ela vai ter o quê? Ela vai temer situações. Na hora que ela vê, ela vai temer tais situações que pode vir a acontecer. Então ela vai ficar com aqueles traumas, né? Por exemplo, uma criança que é abusada, então sempre que vinha a pessoa que abusa dela, ela vai sentir medo, e como ela não pode fazer nada, ela vai criar o que? O ódio, a raiva e tal, então ela vai gerar energias muito interessantes para a Matrix, né? Para os seres que estão no astral, que vão se alimentar e se abastecer dessa energia. Essa energia que é emanada se funde ali ao malha mental, então fica aquele bolha, aquela gosma mental, né, que encobre todo mundo, é como se você tivesse todo mundo ali na água e emanando sujeira, né, pessoas que estivessem sujas ali, e vai emanando tudo aquilo, então todo mundo está junto naquilo, e às vezes, como que funciona a captação na nossa multidimensionalidade, a gente capta coisas que estão no meio, então as pessoas acabam captando coisas que é do outro e pensa que é dela, né? Porque isso aqui, as coisas que estão aqui não vem como um pensamento, a outra pensa alguma coisa, chega aqui, não, vem como um sentimento, então a outra sente aqui no corpo dela, né? Você capta com a antena, só comunica ao cérebro, eu quero tal coisa, então ele já responde de acordo com o programinha que ele tem lá, já responde, vai e satisfaz o que ela quer, e faz com que ela praticamente seja um zumbis. Então faz com que a maioria das pessoas que estejam aqui estejam como programas, né? São pré-programadas, são como zumbis, né? Fazendo o que todo mundo faz, vivendo a vida comum. E o primeiro passo seria fugir disso daqui, né? Buscar acordar, não ter medo de descobrir a verdade, né? Se a pessoa vê que está fazendo algo que está prejudicando o meio, que às vezes que nem o nosso meio de vida,
Por exemplo, já na alimentação, né? O que sobra no seu prato está faltando no prato de alguém, né? A lei do equilíbrio, né? O que sobra aqui de um lado falta no outro. E todo mundo que vive na cidade tem ali os desperdícios, né? As pessoas desperdiçam comida, tudo que pode desperdiçar elas desperdiçam, não é porque está faltando para alguém. Então aí saiu da lei do equilíbrio. Então o primeiro passo é voltar a essa lei do equilíbrio, mesmo que você não possa acabar com a fome do mundo, acabar com o sofrimento da pessoa que esteja lá do outro lado do planeta, né? Você pode fazer a sua parte aqui, contribuindo para que as coisas se reequilibrem, né? E uma pessoa que começa a fazer isso, ela está ajudando, sim, e muito, né, a voltar a isso aqui. Ela, mesmo que ela não esteja vivendo num sistema natural, haja como se estivesse, né? Faça o máximo, se empenhe, né? Não importa que a maioria não está querendo nem saber disso, né? Faça a sua parte. Esse seria o primeiro passo, se ver, né? Que aí a pessoa começando a agir aqui, sim, essa barreira aqui, ela já vai apresentar brechas, né? Brechas por onde a pessoa ela possa enxergar, mesmo que seja um buraquinho. Eu diria que na nossa barreira a gente abriu apenas buraquinho, que a gente pode estar enxergando alguma coisa ainda, mas a barreira está muito forte ainda, né? Para chegar isso aqui ainda tem chão, né? Precisa a humanidade ajudar para chegar todo mundo, digamos, junto, né? Enquanto isso a gente vai tentando eliminar o que a gente pode para tentar ver como que são as coisas reais e buscar e ter anseio, né? Ter aspiração por esse mundo real, essa vida real, né? Não a Matrix, para que possamos desenvolver o que nós viemos para ser, né? Que nem a alma, como eu falo, vem cheia de potencialidades, uma alma milenar, que tudo que a gente já viveu aqui, estamos correndo, lutando que a Matrix colocou pra gente, já fizemos isso em vidas passadas e tal, já tivemos todos esses problemas, já resolvemos e tal. Aí chega aqui, por causa do esquecimento, corre atrás sempre das mesmas coisas, né? E até quando essa Matrix vai continuar dominando a unidade que a gente vem e assume aqui, né? Porque essa unidade não funciona se a gente não encarnar e não fornecer energia para isso, né? Pode ter o corpo aqui, mas o corpo sem alma não vai, não vinga, né? Então a alma ela vem com todas as potencialidades para ser algo muito além, né? O ser humano ele pode ser muito mais que um carro que só tem ali 3 marchas, né? Ele pode ter ali as 7, né? Ele pode ir além. E só que aí chegou aqui e travou, né? Continua mamando e tal, comendo carne. Então toda essa coisa pesada, alimentação pesada, ela visa deixar o corpo físico denso, né? Tudo que se faz daqui que vibra a energia densa, ela encapa o corpo físico. Encapando o corpo físico, como nós somos multidimensionais, e para cá você vai ter dimensões como a quarta, né? O cardíaco, a quinta, sexta, a sétima, não vai captar essas dimensões, né? O sinal de lá vai ser muito fraquinho, né? Então a aspiração que vai vir da alma vai ser muito fraca, porque o corpo está denso, é uma antena que está ali encapada, enferrujada. Primeiro tem que limpar essa sujeira, né? Tem que se utilizar. Então a alimentação vai ajudar muito, né? E na alimentação tá o fato também de ver a humanidade como um todo. Você vê aqui, então você vai estar vendo um outro animal, você vê ele como igual, não importa se é um humano, se é uma árvore, se é um animal, um inseto, você acaba vendo, né, a ligação que tem com tudo aquilo. Então não tem como você causar dor a outro ser, então comer a carne muito menos. O ser daqui já faz isso aqui sem problema nenhum, né? Ele come e não tá nem aí, não foi eu que matei, dane-se, né? Como que pensa o ser Matrix, o ser hipnotizado, completamente zumbi, né, com o seu cérebro que está sendo usado pela Matrix, não está trabalhando o seu cérebro. E outra coisa que a Matrix faz para não deixar esse ser limpar essa ferramenta para que use para ele são as drogas, né? Então desde ali da infância, aí vai ter a adolescência, então vai ter as drogas não só as ilegais, mas principalmente as drogas legais, que são refrigerantes, né? É uma alimentação pesada que vai, né, refrigerante de cola, né, que também danifica essa ferramenta aqui. Então, quanto mais danificado tiver essa ferramenta, menos campo a alma vai ter de ancorar, porque a alma você vai operar o quê? Você opera racionalmente, né? Você tem que pensar. Então a alma ela é racional, ela vem, embora ela está emanando energia aqui, ela tem que fazer com que esse corpo obedeça. E ela vai obedecer através do quê? De um centro de comando, né? Ela vai ter que vir aqui limpar todos os programinhas que a Matrix instalou aqui, ela limpa aqui, esvazia, aí começa a usar. Então aí o ser vai ficar lúcido, vai sentir que está acordando, né? É onde você acorda, você sente que você estava dormindo, né? Você vai sentir lucidez, né? Vai ter uma lucidez incrível, é como se você tivesse embriagado a vida toda e você está saindo daquela embriaguez, né? É quando a pessoa vai tentar fugir, né, da alimentação pesada, fugir de coisas que a mantinham embriagada, né? Por vários motivos que eu vou estar explicando nos próximos vídeos. Então a Matrix vai tentar drogar. Drogou, vai prejudicar essa ferramenta. Prejudicou essa ferramenta, a alma vai poder fazer pouca coisa. Aí vai ser difícil. A pessoa vai ficar adulta, só que vai continuar vivendo daqui para baixo, né? Achando que tem o controle de tudo, só que a ferramenta dela está danificada, então a alma tem pouca ancoragem ali, né? A alma faz muito pouco, então é um ser facilmente controlado
pela Matrix. Então o primeiro passo seria este, né? O próximo passo, o próximo vídeo eu vou falar sobre a sexualidade, né? E todos esses daqui eu vou estar falando o que é o natural e o que não é. Então às vezes as pessoas não vão gostar, porque a pessoa que está aqui dentro ela não vai querer ver, né? Para ela estar bem acomodada. Então às vezes o que é o normal para ela não faz nenhum sentido, porque ela já se acostumou, já se acomodou. Né? Por exemplo, quem comeu carne a vida toda, que a vida achava que a vida dependeria disso, né? De repente saber que o corpo que ele está usando não é um corpo onívoro, é um corpo que é frugívoro, né? Deveria ter a sua alimentação à base de frutas, né? O natural, né, do ser humano seria comer apenas frutas, né? Frutos. Por que a gente tem o nosso paladar? Nosso paladar é para indicar, né, o ser que está vivendo na natureza o que ele deve se alimentar. Então, assim, pelo paladar, você não ia comer uma coisa azeda, né? Você não ia comer um grão de soja, por exemplo, um feijão, um arroz duro ali, né? Que você tem que fazer para se alimentar daquilo, tem que passar por todo um processo que vai cozinhar, vai queimar, vai assar, vai perder prana, vai perder a energia que tem ali, né? E vai alterar aquele suposto alimento, né? Que seria para o ser humano. Grão seria o quê? Mais para passarinho. O passarinho já come aquilo lá, já digere muito bem, né? Então, assim, não ia ser agradável nem para o paladar. Então, o que ia comer? Ia ser as frutas, né? Pega ali uma fruta, vê que é agradável ao paladar dele, então ele ingere. Então, o nosso paladar, ele serve para isso, para indicar o que ele tem que comer ali na natureza. Então, a indústria da Matrix, ela faz o quê? Sabiamente, o que tem lá na natureza, né? A fruta é doce, né? Tem ali, acho que a frutose e tal. Então, eles pegam aquilo de doce que tem e traz. Então, vamos fazer ele comer até barro, se eles quiserem, né? Eles catam aquele doce lá e botam ali no barro e fala, toma aí alimento. Né? Então a gente tem um monte de drogas que a gente consome porque foi colocado uma coisinha ali que ativa o nosso paladar e fala que aquilo ali é bom, né? Que nem o próprio consumo da carne, que faz várias alterações, queima, tempera e tal. Aí sim o corpo ele pode ingerir, porque aí o ser ele fala foi ensinado que aquilo é comida e tal, e aquilo agrada o paladar dele. Né? Então assim a gente acaba ingerindo verdadeiros cavalos de Troia, né? Então o primeiro passo é esse, ó, buscar a natureza, né? Não é aí a pessoa pensa que é outro programinha, né? A pessoa fala assim, mas se eu não fizer isso aqui eu vou ter que ser radical e tal. Não, tem o meio termo. O meio termo não é ficar no meio termo, é você ir aonde você puder ir, você vai. Você vê que dá para dar um passo, dá, né? Não é ficar parado. Já viu que pode fazer algo mais, então vai, né? Então o caminho seria esse, não é dar um pulo e de repente sair da Matrix. É ilusão, ninguém vai conseguir fazer isso, né? A Matrix ela domina, é muito forte, então seria um choque enorme, né? Isso aí só acontece que seria, digamos assim, uma mudança brusca, né? Isso aí poderia ser provocado só com uma catástrofe que vem, destrói todo mundo, tá? E muda tudo, e aí seria as pessoas na verdade não despertariam, né? As pessoas que for despertar por uma obrigação, por um evento externo, né, ela não desperta, ela muda porque tudo em sua volta mudou, mas a pessoa ela não muda, né, ela acaba ficando sem os meios que ela tinha, né? Então o despertar mesmo é esse gradativo, é você ver que dá para você dar mais um passo e você vai e dá, né, sem medo e vai à frente. Antes você vai ter que usar essa ferramenta aqui que lhe convença que dar esse passo é o melhor. Então uma vez convencido, né, usando essa ferramenta, se ela não estiver lá toda destruída, você vai usar, aquilo vai te indicar e falar, ó, realmente o caminho é esse, então por que não experimentar? Então a pessoa vai andando e se ela vê que aquilo dá dando resultados, ela prossegue. Então o primeiro passo é esse, é andar, né, e começar a ver o que é natural para agir em prol do bem comum, não só do ego, não só por motivos individuais, né? Então, como que todo mundo está aqui na Matrix, ainda vão agir bem egoicamente, só que o que for fazendo sentido, vá e dê esse passo, né? Busque sempre se conhecer, né? O autoconhecimento, porque a pessoa vai estar conhecendo o que ela é, o que é esse sistema. Que nem só voltando um pouquinho, é que nem o seu carro, né? O veículo, qualquer objeto que você tem e você faça uso dele. Se você souber como que ele funciona, né, totalmente, então quando ele quebrar, você vai lá e vai saber consertar. Né? E se você estiver mexendo lá e ver que tem alguma coisa que não está normal, você vê que pode dar tipo um upgrade, você pode melhorar, que nem às vezes tem pessoas que pegam ali uma ferramenta, né, que das indústrias, ela vê que melhora aquela ferramenta, né, ela deixa melhor. E é o que com o corpo pode ser feito, porque tudo nesse sistema de Matrix, né, a gente sabe que tem um consumismo, tudo que eles vendem é feito para quebrar. Né? Então, se uma pessoa tiver conhecimento, ela consegue melhorar aquilo lá para que não quebre. Né? Então, eles fazem com o próprio corpo. O corpo também,
como eles consideram uma coisa deles, então eles ensinam a pessoa que aquele corpo ele é limitado, que a pessoa, só que a pessoa não tem essa noção de limite. Então esse corpo é um corpo que ele quebra antes do tempo, né? Então dá uma pessoa vivendo, ele vive assim, digamos, bem vivida, né? Vai até os 100 anos, só que vai ter doenças, vai ter várias coisas, então vive quebrando, né? Então se a pessoa conhece o aparelho que ela opera, ela vai cuidar melhor daquele aparelho, né? Então ela assume o controle, ela não permite que uma Matrix de repente esteja cuidando, não outorgue, né, essa saúde do corpo a outro, né, ao externo, no caso, a Matrix. E se ela buscar aqui, aí ela vai encontrar uma saúde real, né, um tratamento real para o corpo, e ela nem vai ficar doente, então não vai precisar usar esse sistema de Matrix. Então, o primeiro passo seria esse é o primeiro vídeo, né? Aguarde o segundo vídeo, que vai ser sobre a sexualidade. Vai ser um vídeo bastante interessante também, né? E perguntas podem perguntar aí deixar aí nos comentários ou entrar ali na minha página no Facebook. Eu vou deixar a descrição aí embaixo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.